Graça e paz, Impacto Jovem. Só o Luiz que está animado. Graça e paz, Impacto Jovem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Amém. Se a sua intenção foi receber da parte do Senhor e se encontrar com Ele, você está no lugar certo. Aqui é um lugar onde o Senhor está presente, onde o Senhor se manifesta, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Não porque eu estou aqui, mas porque a palavra dEle fala conosco, amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar para abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Agora vamos ver quem é bom de Bíblia. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, espera aí para... Já colocaram, né? Na projeção, espera um pouquinho o pessoal procurar, mas agora já foi. Eu não avisei, né? Só para me testar um negocinho aqui, Tatiana. Abacuque, capítulo 2. Abacuque está num conjunto de 12 pequenos livros, 12 pequenas obras, que é chamados os profetas menores. Menores apenas pelo fato de ter um menor volume de conteúdo, não de importância. Após esse grupo de livros, começamos então o Novo Testamento. Então, se você está em Mateus, você vai voltando, folheando a sua Bíblia, você vai encontrar os profetas menores, você vai encontrar Abacuque. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos procurar, vamos abrir todos juntos, vai dar certo. Gente, alguém ajuda a irmã lá, por favor. Vai dar certo, estou brincando, vai dar certo. Abacuque capítulo 2, versículo 1, assim está escrito: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Queria que você elevasse os seus pensamentos no Senhor, porque nós vamos orar agora e eu tenho certeza que Deus já preparou esse momento antes mesmo de chegarmos aqui. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, conduza este momento, meu Pai, diante da Tua vontade. Conduza este momento, meu Pai, diante do Teu querer. Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero apresentar essa mensagem e pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor tome a liderança deste momento. Assim como o Senhor já estava nas canções, nos louvores, esteja nesse momento, meu Pai, pois nós estamos aqui para Te ouvir. Senhor, em nome de Jesus, eu também oro pelo nosso pastor Marcondes, meu Deus, que vem enfrentando, meu Deus, esse período de dengue. Que o Teu Espírito Santo possa visitá-lo neste momento, meu Pai, e confortar o seu coração, e o mais rápido possível ele possa estar 100% diante do Senhor. Guarda, meu Deus, também a filha da nossa irmã Giovana, meu Deus, que se encontra enferma. Visita essa criança, meu Pai, onde ela estiver, se estiver no hospital nesse momento ou em casa. Guarda, meu Deus, o Impacto Jovem. Ele é um ministério que nasceu no Teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre tomar posição. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim: você já tomou sua posição? Às vezes você não sabe nem do que eu estou falando, né? Em outra tradução, o texto que nós lemos está assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa tradução traz essa palavrinha, né? A minha queixa. Temos também uma outra tradução que assim está: vou subir à minha torre de vigia, vou esperar com atenção
o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Se nós formos abrir aqui outras traduções, nós vamos encontrar algumas palavras que nos ajudam a entender melhor essa mensagem, essa passagem aqui. O contexto aqui é um contexto de dificuldade. O profeta Abacuque, um dos profetas mais diferenciados que tem na Bíblia Sagrada. Porque naturalmente o ministério profético no Velho Testamento, se você for estudar o ministério profético, todos têm algo em comum. Eles recebem uma palavra de Deus e compartilham com o povo. Não é assim? Deus, ele compartilha uma mensagem com o profeta, e o profeta vai até o povo e traz essa mensagem. Todos os profetas são assim. Mas Abacuque é diferente. Abacuque, eu chamo ele de o profeta ao contrário. Porque ao invés de Deus trazer uma mensagem para ele, é ele que pega a dor do povo e compartilha com Deus. Nesse contexto aqui que nós lemos, Israel estava vivendo, mais especificamente o Reino do Sul, seus últimos instantes antes da invasão da Babilônia. A corrupção havia tomado conta de Israel, a bagunça naquela nação, toda sorte de injustiça, de problema, de dificuldade, de coisa errada, todo tipo de pecado. A nação estava morrendo, ela estava entrando em decadência. O reino do norte já havia se perdido, e o reino do sul já estava na iminência de ser tomado pela Babilônia. E nesse texto aqui, nós temos aqui alguns anos depois da morte do rei Josias. Ele morreu aproximadamente 580, alguma coisa assim, antes de Cristo. Ele que foi o último rei de Judá, antes desse momento aqui, que foi temente a Deus. Após a morte dele, o reino do sul voltou ao pecado, voltou à desobediência, e então, chegamos nesse momento aqui. No ano 620, 610 antes de Cristo, o tempo que provavelmente Abacuque viveu, tem alguns estudiosos que questionam essa data, mas o ponto é, o ano que ele viveu foi um ano de caos. E eu olho para a história de Abacuque, queridos, e eu vejo muita semelhança com o Brasil. Todo tipo de corrupção, parece que toda a esfera que você olha, você percebe algum tipo de corrupção. Você vê todo tipo de pecado, todo tipo de ilegalidade, todo tipo de situação estranha aí fora. E Abacuque, ele se levanta diante do Senhor para clamar a Deus, para pedir socorro a Deus. E o livro de Abacuque, composto por 3 capítulos, você lê rapidamente, é um livro muito lindo, que conta um diálogo de um homem que estava com o coração em lágrimas, por conta de sua nação, por conta de seu povo. E você vai olhar no capítulo 1, a primeira oração que Abacuque faz. Abacuque, ele vira para Deus e fala: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Os inimigos estão invadindo, o povo está morrendo, o Senhor não está vendo. Quantas vezes nós já oramos assim: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Às vezes até parece que a gente está danando com Deus, né? Mas olha o nível de intimidade que Abacuque tinha. Porque para orar dessa forma, é alguém que conhece o seu Pai que está no céu. E Abacuque, no capítulo 1, você vai encontrar essa oração, essa primeira oração. E então Deus responde. Deus responde o seguinte: Abacuque, é o seguinte, eu entendi o que você falou, mas eu vou enviar os caldeus. Os caldeus sou eu que estou enviando, os caldeus é a Babilônia. Eu estou enviando. Obrigado, irmão. Obrigado. Sou eu que estou enviando o inimigo. Porque vocês pecaram. Vocês desobedeceram a minha palavra. Vocês foram contra os meus mandamentos.
Tudo o que eu falei para vocês não fazer, vocês fizeram. Eu não estou apenas punindo vocês, mas é porque o pecado da legalidade para o mal se alastrar. Deus é um Deus de princípios. O Senhor é um Deus de princípios, Ele não quebra os seus princípios, os princípios que Ele mesmo estabelece. E nesse texto aqui, no início do capítulo 2, é após a segunda oração que Abacuque faz no final do capítulo 1. Então ele faz mais uma oração. Ele busca a Deus por respostas. Ele busca a Deus por socorro. E então, depois dele orar, ele vai dizer isso aqui: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. O que Abacuque está dizendo aqui? Eu vou me separar para o Senhor. A situação está tão grave que eu preciso me afastar. Imagina o caos que estava Israel naquele tempo. Imagina como estava Israel naquela situação, naquele tempo, no ambiente que Abacuque estava vivendo. Imagina como estava um caos. Ele se separa do barulho, ele se separa da crise, ele se separa da confusão, ele se separa do pecado, se afasta e vai esperar o Senhor responder. Aqui nós estamos falando de um dos princípios mais valiosos para quem espera uma resposta de Deus. Aí então ele vai responder isso: eu vou me colocar à torre de vigia. O que ele estava dizendo? Naquele tempo era muito comum as torres de vigia. Eram torres edificadas em lugares altos, para que o soldado ali naquele lugar, ele pudesse vigiar uma longa distância, e se tivesse algum inimigo vindo, ele pudesse avisar o seu exército, e assim eles se posicionarem para se defenderem. Era um lugar que tinha que ter silêncio. Era um lugar que não podia ter nenhum tipo de barulho. O soldado não podia estar no WhatsApp, se existisse WhatsApp. Ali não iria, se fosse nos dias de hoje, não teria Wi-Fi ali. Aliás, penso eu, que nem celular ele podia levar. Apenas, ele só tinha que ficar olhando e apertar um botão, se fosse hoje para tocar uma sirene. Ele não podia desviar a atenção um segundo sequer. Não podia dormir, não podia cochilar. Ele tinha que ficar atento o tempo todo. E por que Abacuque utiliza desse espaço? Para ele ter acesso aqui nesse espaço aqui, ele conhecia questões militares. E então, ele vai fazer o seguinte: ele vai utilizar de um espaço desconfortável, porém, que não tem ninguém por perto, que não tem nenhum tipo de barulho, não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de pecado, para esperar o Senhor responder. E então, ele vai para esse lugar, ele vai para esse ambiente. E na Bíblia, as torres de vigia, ela tem um significado muito importante, porque ela significa separação, discernimento espiritual e valorização da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, nós jovens, nós temos não nós, né, não vou trazer isso para nós, mas muitos jovens têm o péssimo hábito de tomar decisões porque acha que sabe, sem realmente se afastar para a presença do Senhor e clamar ao Senhor e esperar que Ele responda. Às vezes nós somos imediatistas, fast food, tudo na hora. Crente miojo, conhece o crente miojo? 5 minutos está pronto. Né? Amém. E quantos testemunhos nós já ouvimos que pessoas oraram 10, 15, 20 anos por uma resposta. E então, meus irmãos, esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Jesus, lá em Mateus 6,6, ele vai fazer uma referência sobre a torre de vigia. No mundo espiritual, ele vai falar do quarto. Lembra do quarto? Você entra para o seu quarto, fecha a porta e vai buscar o Senhor no secreto.
é o que Jesus ele cita esse princípio que Abacuque vive de forma literal. É você se separar para o Senhor e buscar a sua face. É pagar o preço. E então, meus irmãos, esse é o contexto. Bom, eu não sei se você já reparou, se você já viu, ou se você teve a oportunidade de visitar um observatório climático. Eles são construídos em serras e montanhas, em lugares afastados, para que os cientistas possam analisar melhor o tempo, porque na cidade, em lugares baixos, o ambiente é mais sujo. Mais afastado da cidade, mais alto, é mais limpo, eles conseguem captar melhor os dados. Quando você se afasta de tudo e de todos para buscar o Senhor e aguardar a sua resposta, é como se você estivesse num ambiente como esse. Lá no seu quarto, com a porta fechada, o ambiente é mais limpo. O ambiente é como se fosse uma conexão mais direta com Deus. Sabe, meus irmãos, o inimigo de nossas almas tenta nos convencer que uma oração é suficiente e que vai dar certo, e se não acontecer nada depois é porque não é da vontade de Deus. E talvez você está com a causa no seu coração e você pode estar desistindo dela. Talvez você esteja pensando assim, eu oro por isso, quem? Deus vai fazer uma coisa dessa? Talvez você tenha um sonho, mas você olha para esse sonho e você olha de forma tão pequeno. Olha o tamanho desse sonho. Quem? Deus fazer esse negócio comigo? Deus me abençoar dessa forma? É demais. Querido, às vezes o problema não é apenas se é de Deus ou não é, porque Ele vai responder se for ou não for. A questão é a nossa postura, é a posição que a gente toma. O não de Deus é uma bênção, às vezes a gente nem espera o não de Deus, porque a gente quer tudo na hora. Queridos, ouvir a Deus, escuta isso, anota isso no seu coração. Ouvir a Deus é intencional. Eu vou dizer de novo, ouvir a Deus é intencional. O que isso significa? Depende mais de você do que do próprio Deus. Deus ele está falando com você praticamente o tempo todo. Às vezes é nós que não percebemos. Às vezes somos nós que não damos ouvidos ao que Ele está falando. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você está lá na sua casa e você sente vontade de orar? Quantas vezes você está lá na sua casa e você sente vontade de ler a Bíblia? E aí o que a gente vai fazer? Assistir Netflix. Depois eu oro, eu acabo esquecendo. Antes de deitar, esqueço de orar. E aí vem aquela vontade, não, eu tenho que levantar para orar. E eu fico aquele diálogo com a minha consciência. Quando eu vou ver, já é a hora de levantar para ir para o serviço. Eu sei que você tem um sonho de orar mais. Eu sei que você tem um desejo de buscar mais ao Senhor. Mas muitas coisas na sua vida estão acontecendo e você está achando que você está sendo impedido de buscar mais ao Senhor. Mas na verdade não é isso. Na verdade é o inimigo que está tentando te convencer que você não tem tempo. Mas eu quero te dizer um negócio, você tem tempo sim. Você tem tempo sim. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, meu sonho era ser empresário. Eu queria abrir uma empresa, Timóteo. Eu queria abrir uma loja virtual, meu sonho. Eu comecei e fui trabalhando. E aí Deus vem com aquele balde de água fria, né? Santo, balde de água fria santo, Beatriz. E desmancha todos os meus planos. Olha, não é isso que eu tenho para você. É claro, Deus levanta empresários. Precisamos de empresários de Deus, mas não era o meu caso. Então eu fiz uma simples oração. Eu falei, Deus, então adapta a minha vida profissional no meu ministério, porque eu vou correr atrás disso para quê? E eu orei por isso por 7 anos, para que Deus pudesse me dar a vida profissional
adaptado ao meu ministério. Agora você pensa assim, mas o ministério é Deus que dá. É porque, se você pensou assim, é porque você vê o ministério como algo chato, uma obrigação. E isso não vem de Deus, vem do inimigo. O ministério é uma bênção. Servir ao Senhor, gastar a sua vida para o Senhor é uma bênção. É uma honra que não tem como medir. Quando você deixa o conforto da sua casa, tem um monte de gente aqui que trabalha, ralou a semana inteira, faculdade, trabalho, está aqui, buscando o Senhor. Mesmo pescando uns piau, mas você está aqui buscando o Senhor, amém? Queridos, quando Deus me abençoou e me deu e adaptou a minha vida profissional, nessa realidade, onde eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu vejo que às vezes nós temos dificuldade que Deus abençoa em grandes coisas. Tudo aconteceu do dia para a noite praticamente. E às vezes você pensa, nossa, eu queria servir mais ao Senhor, mas o meu trabalho, mas a minha faculdade, que Deus é esse que não tem poder para adaptar e ajeitar melhor a sua agenda, o seu dia a dia? Que Deus fraco é esse, que não pode fazer um milagre tão grande que Ele pode adaptar a sua vida profissional? Querido, eu posso falar com todas as letras, eu não estou falando uma coisa que eu vi por aí, estou falando uma coisa que eu vivi. Deus pode sim adaptar a sua vida profissional para que você tenha mais tempo. E detalhe, Ele pode aumentar seu salário e adaptar a sua vida. Porque foi o que aconteceu comigo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, minha esposa e eu, nós nunca ganhamos tão bem depois que nós estamos nesse momento, nesse formato de trabalho. Isso não é mérito meu, isso é a glória do Senhor. Isso é o favor de Deus. Como Ele fez comigo, Ele também quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Ah não, mas a minha faculdade e tudo mais, a sua faculdade é uma bênção. Não deixe que a bênção vire um problema na sua vida espiritual. Não deixe que a bênção vire uma maldição na sua vida. A faculdade é uma bênção. Mas não existe bênção de Deus que te tira da presença do Senhor. É incompatível. Muito bem. Então, meus amigos, meus irmãos, eu sei que você tem orado, eu sei que você tem buscado. Quem tem respostas a esperar do Senhor, levanta a mão. Quem tem orado no Senhor e feito perguntas, amém, todo mundo tem. Não sei quanto tempo você está orando. Não sei se você começou a orar por um propósito ontem, mês passado ou há anos você ora. Mas esse princípio aqui, Deus nos traz nessa noite para nos ensinar como é a nossa parte diante das respostas do Senhor. Porque Deus, Ele sim quer responder a sua oração, mas tem situação, a maior parte delas, que cabe você fazer a sua parte. Deus é um Deus relacional. Se Ele fosse fazer tudo sozinho, não precisava de você orar. Já percebeu isso? Por que eu tenho que orar? Porque Deus quer se relacionar com você, meu irmão. Deus quer ter um relacionamento com você, é por isso você tem que orar. Por isso, entre outras coisas, né? Você tem que orar. E aí no versículo 1, Abacuque então, ele se coloca na torre de vigia, ele se separa para o Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer, nessa tomada de posição, você precisa priorizar as coisas sagradas, priorizar as coisas de Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o CETEBAN, quem faz o CETEBAN aqui? Amém? Quem já fez? Quem tem vontade de fazer? Agora foi mais pessoas, glória a Deus. Tá bom. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o CETEBAN, era impressionante como eu só arrumava trabalho que me atrapalhava a estudar. Era impressionante, desempregado, precisando de serviço.
E eu me lembro que era uma sexta-feira à noite, agosto de 2017. O meu pastor me ligou, falou: você não vai começar a estudar? Eu falei: pastor, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições de pagar. E também porque meu trabalho não dava. Na época eu já estava trabalhando, meu trabalho não dava, também era complicado. Às vezes eu saía muito tarde, ia perder muito do sábado. Ele falou: não, vai estudar e Deus proverá. E assim foi, até formar, Deus provendo. E aí aquele emprego não deu certo, aí fui procurar outro. Tem que trabalhar, e todos, era impressionante, não tinha um que era de segunda a sexta. Eu falei: mas que coisa é essa? O povo, né, não achava um. Eu falei, eu estava começando a aceitar já. Eu falei: então beleza, vou perder boa parte ali. Mas no fundo do meu coração eu falava: não, eu vou crer. Queridos, eu estudei, na minha época era 3 anos, agora é 3 anos e meio, né? Nessa época era 3 anos ainda, né, Geoffrey? Você tem que estudar mais 6 meses, viu? Glória a Deus. Dos 3 anos, eu não trabalhei um sábado. Não trabalhei uma sexta-feira depois das 18. Porque Deus faz. Sabe, irmãos? Ah, não, mas eu trabalho a minha realidade. Eu não estou dizendo que eu sou melhor porque fez comigo e não com você. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você toma posição, Deus interfere na sua vida. Você toma posição, Deus entra em ação nas suas causas. Talvez você trabalhe, por exemplo, num sábado, e Deus te abençoa em você conseguir conciliar as duas coisas. Tudo certo. O que eu estou dizendo para você é que Deus, Ele pode mudar a realidade do jeito que você está vivendo hoje, para que você possa servi-lo com mais qualidade de tempo. Amém? Só que cabe a darmos prioridade às coisas sagradas, às coisas espirituais. Amém? Cria o seu lugar secreto. Cria o seu lugar secreto. O seu canto, o seu lugar, que é só você e Deus. O seu ambiente. Até mesmo o seu horário. Ou pela manhã, o horário que encaixar melhor. Não, mas eu estou ralando demais, fazendo um monte de coisa. Reserva só uns minutinhos. E nesses minutinhos, peça para o Senhor aumentar esse tempo. E veja se Deus não vai fazer na sua vida. Deus é o Deus que do nada cria. Deus é o Deus que do nada cria, que pode mudar totalmente o seu formato de viver. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Em segundo lugar, para ouvir o Senhor, tomar posição, é necessário guardar a palavra. Quem tem a palavra do Senhor guardada no seu coração? Amém? Continue guardando essa palavra. O que é guardar a palavra? É buscar aprender essa palavra e viver essa palavra. Quantas palavras de Deus nós somos abençoados aqui nessa igreja? Quantas vezes nós já sentamos nessas cadeiras e pregadores vieram aqui e ministraram palavras que falou diretamente ao nosso coração. O nosso problema, queridos, às vezes é que a gente se acostuma com o que é sagrado. A gente se acostuma com o ambiente espiritual. E a palavra entra aqui e sai aqui depois de um tempo. É uma palavra boa, uma palavra bonita, mas não muda nada mais na minha vida. Não porque ela não tem força ou poder, mas porque eu me acostumei com isso. E você não deve, nem eu e nem você, nós não podemos nos acostumar. E nós precisamos guardar a palavra. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, assim está escrito: mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurado é mais do que feliz. É uma pessoa completa, que ouve e guarda. Que ouve e guarda. Amém?
Em terceiro lugar, para ouvir o Senhor, essa posição, essa tomada de posição consiste nesses pontos que eu estou compartilhando com você. Em primeiro lugar, é necessário colocar Deus em primeiro lugar, priorizar, colocar como o mais importante no seu dia. Em segundo lugar, guardar a palavra. E em terceiro lugar, ser sincero. Talvez a palavra que mais resume a postura de Abacuque diante de Deus é sinceridade e humildade. Porque quando ele clama a Deus questionando como estava o ambiente, a nação de Israel, Deus ele vai falar para ele: eu sei o que está acontecendo. Só que o ponto é, às vezes a gente tenta convencer a Deus do contrário. A gente quer convencer a Deus com os nossos argumentos. A gente quer ensinar para Deus como Ele deve fazer as coisas. A gente quer trazer palavras em oração para Deus. Deus, eu quero essa bênção por causa disso, disso, disso. E não tem nada a ver com a realidade. Mas a gente quer nos convencer que é assim. Deus, eu quero aquela bênção, aquele casamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa é isso, 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 e Deus já falou com você que não é, mas a gente tenta convencer a Deus. Vai dar certo. Somos os advogados. Os advogados em causa própria. Tentamos convencer a Deus que o que eu escolhi é bom. Vai dar certo. E aí dá ruim lá na frente, e Deus, você não está vendo? O que eu tenho a ver com isso? Você que fez por sua própria conta. Ainda bem que Deus é misericordioso, não vai te responder dessa forma, né? Mas eu imagino que se eu fosse Deus, eu responderia dessa forma. Se vira agora. Estou brincando, viu, gente? Mas é necessário ser sincero. Mas por que eu tenho que ser sincero? Como eu falei para você, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que você fale o que está no seu coração. Justamente por esse motivo, Ele quer tratar você como o seu, além de filho, mas também como um amigo, como uma amiga. Deus quer ter esse relacionamento com você, meu irmão, minha irmã. Então, é necessário ser sincero com Deus. É necessário falar a verdade. Olha, Deus, é o seguinte, eu quero porque é isso e pronto, acabou. Se a minha motivação estiver errada, aí Deus vai tratar e vai te orientar. Mas seja sincero. Não tenha vergonha. Gente, tem pessoas que têm vergonha de falar a verdade para Deus. Quando você sente desejos, gente, rasga o seu coração. Deus, eu estou com vontade mesmo. Fala a verdade diante do Senhor. Abra o seu coração. Você é um ser humano. Deixa Deus te ajudar. Não se esconda do Senhor. Abra o seu coração e fala com Deus. Amém? Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor já conhece. Está vendo? Se for por falta de Deus saber, Deus já sabe de tudo. Mas Ele ainda quer que você fale com Ele. Amém? Clame a mim e responderei, e vou te anunciar grandes coisas na sua vida. Jeremias 33, 3. Deus, para fazer na sua vida, Ele muito espera a sua oração, o seu clamor. Amém? Amém. Está todo mundo calado? Glória a Deus. Amém? Para ouvir ao Senhor, eu preciso entender um ponto muito importante. Deus fala do jeito que Ele quiser. Às vezes você está enfrentando uma luta que você sabe que a solução dela vai passar por terceiros, por outras pessoas. E a gente quer esconder, a gente quer resolver só você e Deus. Quem quer te passar vergonha é o diabo. O diabo quer te passar vergonha. Que quer te humilhar, que quer te constranger. Deus não. Deus, Ele quer tratar o seu coração.
Só que eu preciso entender que Ele vai falar do jeito que Ele quiser. Seria muito fácil se diante da minha oração, Deus enviar alguém e chegar na minha frente e falar assim, olha, assim te diz o Senhor, você orou ontem à noite, às 11h45 da noite, você estava de camiseta vermelha, de short branco, e você orou isso, e Deus manda te dizer que a resposta da primeira oração é isso, da segunda é isso, e da terceira é isso. Seria lindo se fosse dessa forma. Não é verdade? Mas Deus, Ele não faz dessa forma. Queridos, lá em 1 Reis 19, quando a gente vai ler a história de Elias na caverna, ali tem uma lição muito valiosa. Primeiro vem, não me lembro a ordem, mas vem o terremoto, depois vem o fogo, vem um monte de barulhos, um monte de tipo de barulho, e a voz do Senhor estava na brisa suave. Num contexto que Elias não esperava. A voz do Senhor, ela fala, Deus vai falar com você, mas do jeito dele, da forma dele. E às vezes quando Ele te incomoda para você orar, de repente Ele te acorda de madrugada para você orar, é porque Ele quer falar do jeito dele. Amém? E por último, para ouvir o Senhor eu preciso calar as outras vozes. O apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, que existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Lembra do exemplo do observatório que eu dei? Quem aqui gosta de esporte? Levanta a mão. Algum tipo de esporte? Quase todo mundo. Tem uns que não gostam de esporte. Independente do esporte que você gosta, muito do sucesso do atleta está na atenção que ele dá aos comandos do treinador na beira do campo ou da quadra. O treinador está acompanhando, ele tem uma visão macro do jogo e ele está vendo o jogo acontecer. Se o atleta não conseguir entender os gestos, porque às vezes é muito longe, às vezes é um campo de futebol muito longe, se ele não conseguir entender os gestos, o que o treinador está querendo dizer para ele, às vezes ele vai ter dificuldade. É isso que Deus está falando com a gente. Eu preciso deixar de ouvir todo o barulho de um estádio cheio e me concentrar no treinador. Eu preciso calar as outras vozes. Porque tem um monte de voz que fala com você, de vozes que falam com você. A voz do pecado, dos planos pessoais, a voz da carne, as vozes de tudo quanto é tipo de coisa. Mas nenhuma delas se compara com a voz do Senhor. Como diz Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Na medida que você se aproxima da cachoeira, na medida que você se aproxima das águas, você ouve com mais qualidade, com mais clareza e menos você ouve lá fora. Quanto mais perto do Senhor, mais nítida é a voz dele. Quanto mais longe do Senhor, mais interferência você vai ter. Então, para recapitular, em primeiro lugar, tome posição. Para ouvir o Senhor, é preciso priorizar. É preciso colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Tratando de qualquer jeito, nós não iremos chegar a lugar nenhum, queridos. Tratando com 10 minutos por dia, lamento te informar. Lamento te informar. O pastor Antônio já nos ensinou muitas vezes sobre a trilha de oração. O ideal é que a oração seja no mínimo 1 hora, de 40 minutos a 1 hora, o mínimo. Ah, mas eu não consigo orar nem meia hora. Então ora o que você consegue, pedindo ao Senhor para te ajudar a orar 1 hora. Sabia que você deve orar também pela sua vida de oração? Pela sua vida devocional, da leitura da palavra? É mesmo. Peça ajuda ao Senhor. Deus, eu não consigo ler a Bíblia uma quantidade considerável, satisfatória, me ajuda. E você acha que Deus não vai responder uma oração dessa? Ele te ajuda, Ele organiza o que precisa. Em segundo lugar, eu preciso guardar a palavra do Senhor. Eu preciso ouvir e praticar a palavra do Senhor.
A Bíblia está recheada de instruções, ela é ensinada aqui, ela é ensinada em diversos lugares, mas aqui na nossa casa a gente tem o suficiente e nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, para que no dia da aflição, no dia da dificuldade, eu sei me portar, porque eu fui ensinado, eu guardei a palavra do Senhor. Eu preciso ser sincero diante de Deus, eu preciso ser humilde diante de Deus. Para ouvir ao Senhor, eu preciso entender que Ele fala do jeito que Ele quiser, no formato que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Às vezes a gente espera grandes manifestações, milagres, e Deus é um Deus de milagres, mas às vezes Deus quer falar com você na simplicidade, lá na sua casa, lá no seu quarto. E por fim, eu preciso calar as outras vozes. O que é isso? Abacuque, quando ele foi para a torre de vigia, quando ele se dirigiu à torre de vigia, ele se afastou de todas as outras vozes. Imagina o quanto de murmuração Abacuque não ouvia na cidade. Quanto de reclamação de pessoas falando que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu. E eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, né? Mas falar que Deus se esqueceu, eram craques nisso. E então ele se afasta. Ele se afasta e vai para um lugar onde está somente Ele e Deus. Olha, você está numa fase, na fase mais importante da sua vida, onde você toma as decisões mais importantes da sua vida. Eu já disse isso aqui uma vez. É a fase que você decide se você vai caminhar com Jesus ou não, e com quem você vai caminhar o resto da sua vida. E muitos jovens tomam decisões precipitadas, equivocadas, porque não faz o que Abacuque fez. Abra aí para a gente concluir no versículo 2 de Abacuque 2. O que está escrito aí? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Deus está dizendo através desses dois versículos: quando você se separa com Deus, você se separa para Deus, Deus te responde de forma tão clara que qualquer um que passa perto de você vai ver Deus em sua vida. Vai ver Deus agindo na sua vida. Aquilo que você se dedicou tanto na presença de Deus, Deus vai te abençoar de forma tão incrível, tremendo, que qualquer um que passar, pessoas de dentro da sua casa, pessoas de fora da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, vai ver Deus na sua vida. Vai ver, oh, nossa, mas aquela pessoa está diferente. Mas é porque ele não sabe o preço que você pagou na presença do Senhor. Porque ele não sabe o tempo que você gastou na presença do Senhor. Eu estava estudando sobre o sono, os efeitos da ausência do sono na vida da pessoa. Dizem que perder sono diminui nossa expectativa de vida, aumenta o risco de problema cardíaco. E eu estava lembrando das nossas orações no monte, das orações das madrugadas. Então, quando eu me retiro para orar no Senhor, no período que eu deveria estar dormindo, eu estou matando um pouquinho do meu corpo para estar na presença do Senhor. Você acha que Deus não vai te responder depois de tamanha dedicação? Você está dando a sua vida para o Senhor. Literalmente. Querido, o que Deus está nos ensinando aqui é que Ele quer falar com você. Saiba disso. Você não pode ir embora sem entender isso. Deus quer falar com você. Deus quer responder às suas orações. Mas muitas das suas orações Ele vai responder a partir do momento que você se separa para a presença dEle. Quando você valoriza o tempo com Ele, quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você se reserva para Ele. Priorizar, guardar, sinceridade, entender que Ele fala como quiser, calar as outras vozes. Amém? Amém? Você crê que Deus pode começar a agir na sua vida diante dessas perguntas que você tem feito nele? Amém? Deus pode nesse culto entregar a sua resposta. Deus pode
no culto de manhã, amanhã à noite, nessa semana, entregar essa resposta que você está esperando. Deus pode entregar para você o que você há muito tempo tem buscado. Deus está falando: eu quero te entregar, eu quero te abençoar, eu quero te responder. Agora, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua posição? Por isso que eu coloquei o título Tomai Posição, ou Tome Posição, porque Deus quer falar com você. Amém? Podemos orar depois dessa palavra? Espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu queria te convidar para você colocar em oração esses pedidos, essas causas que a gente tem buscado no Senhor. Durante as quintas-feiras nós estamos aqui numa campanha nós já estamos autorizados para vencer. Agora cabe nós fazermos a nossa parte. Amém? Nossa, mas a minha parte é muito difícil. É difícil porque a gente se acostumou a viver fácil. Porque na verdade não é difícil. É claro que vale esforço, mas difícil não é não. Então eu queria te convidar para você fechar os teus olhos nesse momento. E você levar em oração as causas que você tem buscado no Senhor. Você tem apresentado algumas causas na presença do Senhor. E eu queria te fazer este convite para que você apresente essas causas ao Senhor. Você vai colocar a Deus: aqui está o meu pedido, aqui está o meu sonho, aqui está o meu desejo, aqui está, meu Deus, aquilo que eu busco no Senhor tanto tempo. Coloque isso na presença do Senhor. E nós juntos vamos orar, vamos levantar um clamor, para que Deus possa começar a agir na sua vida. Para que Deus possa entregar isso que você está esperando. Só que nós temos que fazer um combinado. Esteja preparado para se talvez Deus te disser não. Mas se prepare para comemorar, porque se Deus te falar não, é porque Ele tem algo muito melhor do que você está buscando. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Pai, nos ensina, meu Deus, a viver, a ter essa postura, essa posição, como o profeta Abacuque tinha com o Senhor. Ele mesmo foi quem foi usado pelo Senhor para dizer: o justo viverá por sua fé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, conduza o nosso coração a uma vida de entrega ao Senhor, a uma vida dedicada em Tua presença, a uma vida, meu Deus, que o Senhor está em primeiro lugar. Meu Deus, ajusta o que precisa, reposiciona o que precisa, faça uma análise em nossas vidas, Pai, confere se nós estamos vivendo do jeito que Te agrada. Meu Deus, confere se a minha vida está de acordo com o que o Senhor quer, que o Senhor deseja, meu Pai. Fica à vontade para tirar o que precisa, fica à vontade para mudar o que precisa. Senhor, nós damos liberdade, porque nós não sabemos escolher o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Pai, em nome de Jesus, Pai, muda o que precisa, leva embora o que o Senhor quiser levar embora. Entra, a casa é sua, arruma os móveis nas posições que o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja. Fica à vontade, governa a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, enquanto nós louvaremos agora, eu quero te convidar para você continuar a buscar o Senhor neste momento, nesta noite. Esqueça quem está ao seu lado. Nesse momento é você e Deus. Esqueça quem está do seu lado. Não se preocupe, apenas busque o Senhor. Amém? Continue clamando, continue buscando. Continue buscando, em nome de Jesus.